Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje temos um conteúdo especial para quem está se preparando para o Enem ou simplesmente deseja aprimorar os seus conhecimentos em matemática. Vamos resolver a prova de matemática do Enem aplicado em 2017. Uma prova que desafiou muitos estudantes com questões diversificadas e exigentes. Neste vídeo, você não só verá a resolução detalhada de cada questão, mas também aprenderá técnicas e estratégias para solucionar problemas semelhantes, melhorando suas habilidades de raciocínio e preparação para exames. Se você está buscando maneiras eficazes de estudar ou quer entender melhor os tipos de perguntas que podem aparecer no Enem, então este vídeo é para você. Fique conosco e descubra como desvendar os segredos da matemática do Enem. Então, vamos lá! Questão 136. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado. Tomando com a resolução, como a questão ela deu o gráfico da velocidade em função do tempo, para saber em quais momentos o veículo permaneceu imóvel, basta observar o intervalo onde a velocidade é igual a zero. Esse intervalo, o intervalo onde a velocidade é zero, é o intervalo compreendido entre 6 e 8 minutos, conforme está destacando aí a linha azul no gráfico. Portanto, o veículo permaneceu imóvel por 2 minutos. Alternativa C. Então, uma questão tranquila era basicamente interpretar o gráfico de velocidade em função do tempo. Questão 137. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado. Seguindo com a resolução, inicialmente nós devemos observar que, para que essas 4 taças enfileiradas ocupem o menor espaço possível, as suas bordas superiores devem se tocar, conforme está aparecendo aí na figura. Nessa figura, as circunferências cheias representam as bordas superiores das taças e elas estão se tocando, conforme está aparecendo na figura, ou seja, elas são tangentes aí externamente. Já as circunferências tracejadas, elas representam as bases dessas taças. E o retângulo, ele representa a bandeja. Então, é importante também reparar que essa bandeja, para que a área dela seja mínima, ela vai ter que tangenciar também externamente as bases das taças. E aí, da figura, a gente observa que a base do retângulo ele corresponde a 6 raios das circunferências cheias somados a 2 raios das circunferências tracejadas. Como o raio da circunferência cheia é 5 centímetros e o raio da circunferência tracejada é 4 centímetros, essa base vai ser igual a 6 vezes 5 mais 2 vezes 4, que é igual a 38 centímetros. Reparamos também que a altura desse retângulo ele equivale ao diâmetro da circunferência tracejada, que representa a base da taça. Como o raio, nesse caso, dessa circunferência é 4, o diâmetro vai ser 8. Então, 8 centímetros vai ser a altura desse retângulo. Como a área do retângulo é base vezes altura, a área da bandeja mínima vai ser 38 vezes 8, que é igual a 304 centímetros quadrados, que dá a alternativa C. Então, uma questão de média para difícil, tinha que interpretar muito bem a situação que está aí acontecendo, se ligar nesse fato de que essas circunferências elas precisariam estar se tocando, precisariam ser tangentes, e também tinha que se ligar que a bandeja ela tinha que tangenciar as
bases dessas taxas. Então, uma questão de média para difícil. 138. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado. Seguindo com a resolução, a primeira observação é que o preço do suco ele é dado por 2/3 do preço da polpa de morango mais 1/3 do preço da polpa da acerola. Eu vou chamar de P o preço negociado da polpa de morango. Então, pelo enunciado, o preço atual vai ter que ser igual ao preço novo, o preço negociado. Então, a gente tem a equação que aparece aí na tela. No lado esquerdo é o preço atual. Considerando que o preço da polpa de morango é R$ 18,00 e o preço da polpa de acerola é R$ 14,70. Já no lado direito da igualdade, a gente vai ter que o preço do suco vai ser igual a 2/3 de P, que é o valor que a gente procura, mais 1/3 do novo preço da polpa da acerola, que é R$ 15,30. Desenvolvendo essa equação passo a passo, conforme está aparecendo aí na tela, para encontrar o valor de P, nós obtemos que o preço negociado da polpa do morango vai ser R$ 17,70. E, consequentemente, houve uma redução de 30 centavos no preço da polpa de morango, que é o que está na alternativa E. Então, uma questão de nível médio, tinha que ler o enunciado, equacionar o preço atual e o novo preço para conseguir chegar na resposta correta. Questão média. Questão 139. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado. Seguindo com a resolução, o volume do objeto cúbico a ser acomodado na caixa de papelão vai ser 80 ao cubo, que é igual a 512.000 centímetros cúbicos. O próximo passo é calcular os volumes das caixas apresentadas no enunciado, né, que basta multiplicar aí as 3 dimensões delas. E conforme está aparecendo aí na tela, calculado a dimensão da caixa 1, da caixa 3, da 4 e da 5, a gente repara que a caixa que tem o menor volume e que está maior do que o volume do objeto cúbico é a caixa de número 3. Tá? Repara que aí eu não estou colocando o volume da caixa 2, porque uma das dimensões dessa caixa é 75 centímetros, menor do que as dimensões do objeto cúbico. Então, nem precisou fazer a conta, porque já não ia caber de qualquer jeito. Então, aqui fica a caixa 3, alternativa C. Então, é uma questão fácil, ela só deu um pouco de trabalho para calcular aí, os volumes de caixa por caixa, mas conceitualmente é uma questão simples. Questão 140. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado. Seguindo com a resolução, aqui a ideia é utilizar o princípio multiplicativo da contagem. Pelo enunciado, podem ser utilizadas 26 letras e 10 dígitos. Então, a gente tem que aplicar o princípio multiplicativo opção por opção. Na primeira opção, como é uma letra e 5 números, vai ficar 26 vezes 10 elevado à quinta, que é igual a 2,6 vezes 10 elevado à sexta. Opção 2 são somente os dígitos, são somente números. Como são aí 6 números, o número de possibilidades é 10 elevado à sexta. Na terceira opção, são 2 letras e 4 números. Então, o número de opções é 26 ao quadrado vezes 10 elevado à quarta,
que vai dar 6,76 vezes 10 elevado à sexta. Opção 4, como são 5 dígitos, são 5 números, então pelo princípio multiplicativo, vai ter 10 elevado a 5 possibilidades. Já na última opção, opção 5, como são 3 letras e 2 números, o número de opções aqui vai ser 26 elevado ao cubo vezes 10 elevado ao quadrado, que dá 1,76 vezes 10 elevado à sexta. Então, a opção mais adequada, dada aí que o número de senhas deve ser entre 1 e 2 milhões, a mais adequada é a opção 5, da alternativa E. Então, é uma questão de nível médio, bastava aplicar o princípio multiplicativo e fazer as contas para poder fazer as comparações. Tá? Então, é uma questão de nível médio. Questão 141. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado. Com a resolução, dado que a quantidade de jogadores é 8 e são necessários 2 jogadores para fazer uma partida, então essa questão ela se resume a gente calcular o número de maneiras de escolher 2 jogadores entre 8 possíveis. Isso nada mais é do que a combinação simples de 8 elementos tomados 2 a 2, conforme está aparecendo na tela o cálculo passo a passo. A combinação de 8 elementos tomados 2 a 2 vai dar igual a 28. Então, com 8 jogadores, dá para ser realizada aí 28 partidas. Tá? Então, é uma questão simples de análise combinatória. Questão 142. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado. Seguindo com a resolução, primeiramente, a gente tem que calcular a probabilidade de não chover. Dado que a probabilidade de chover é 30% e o evento não chover é complementar o evento de chover, então a probabilidade de não chover vai ser igual a 100% menos 30%, que é igual a 70%. Feito isso, a gente vai ter que aqui quebrar em partes. Quebrar esse cálculo de probabilidade em partes. A gente vai ter que calcular a probabilidade aqui de atraso quando chove e a probabilidade quando não chove. Usando o princípio multiplicativo, conforme está aparecendo aí na tela, a probabilidade do morador se atrasar vai ser igual à probabilidade de chover multiplicada pela probabilidade dele se atrasar quando chove, mais a probabilidade de não chover vezes a probabilidade dele se atrasar quando não chove. Substituindo os valores do enunciado, conforme está aparecendo aí na tela, a gente vai chegar na probabilidade de 0,325, conforme mostra a alternativa C. Então, é uma questão de nível médio aí de probabilidade. Teria que quebrar essa questão em casos, quando chove e quando não chove, e utilizar o princípio multiplicativo, questão de nível médio. Questão 143. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado. Seguindo com a resolução, inicialmente eu vou chamar de A área da base da piscina em centímetros quadrados. Como o enunciado ele não deu essa informação, eu vou dizer que essa área da base é A centímetros quadrados. Tá? A gente tem que lembrar a definição de vazão. Vazão é a razão entre volume e unidade de tempo. Então, nesse caso, até o registro do ralo ser aberto, choveu por 45 minutos, entre 17h15 e 18 horas, 45 minutos. Então, a vazão da chuva nesse período foi de 20A
sobre 45. Esse 20A no numerador, ele é o volume da piscina que foi preenchido com água. Como pelo enunciado a água alcançou 20 centímetros de altura e a área da base da piscina é A, sendo que ela tem o formato de um paralelepípedo, então o volume vai ser 20A centímetros cúbicos. Portanto, a vazão da chuva nesses 45 minutos foi 20A sobre 45 centímetros cúbicos por minuto. Pois bem, agora vem a segunda parte. Pelo enunciado, às 18 horas é aberto o registro que libera o escoamento da água por um ralo. Tá? E ele fala que entre as 18 horas e as 18 horas e 40 minutos há uma diminuição de 5 centímetros no nível da água. Então, a vazão de escoamento nesse intervalo de tempo ela pode ser obtida com a equação que está aparecendo aí na tela agora. A gente tem que perceber que durante esse tempo, durante esses 40 minutos, a vazão de água escoada menos a vazão da chuva, ela vai ser igual a 5A sobre 40 centímetros cúbicos por minuto. 5A, de forma análoga ao que foi feito aqui na vazão da chuva, é 5 porque ele fala que a altura diminuiu 5 centímetros. E A é a área da base da piscina. Então vai ficar 5A sobre 40. 40 minutos de intervalo de tempo. Então, trabalhando aqui essa equação e isolando a vazão da água escoada, a gente vai chegar em 41A sobre 72 centímetros cúbicos por minuto. Agora vem a terceira etapa. Tá? O enunciado ele fala que às 18 horas e 40 minutos a chuva para, a chuva cessa. Tá? Então, para obter o tempo de escoamento, nós precisamos dividir o volume preenchido com água nesse momento pela vazão da água escoada. Então, aí na equação que está aparecendo na tela, aí no lado esquerdo, o 15A ele vai ser o volume da água às 18h40, tá? Sobre 41A sobre 72, que representa a vazão da água escoada. Fazendo aí a conta, vamos chegar em 26,34 minutos. Então, a gente pode concluir que a água da piscina ela vai terminar de escoar às 19 horas e 6 minutos, que nos leva à alternativa D de dado. Então, uma questão bem complicada, questão difícil. Tinha que ler com muita atenção o enunciado, saber esse conceito de vazão, quebrar esse problema aqui nas 3 etapas que foram descritas para chegar na resposta correta. Uma questão difícil. Questão 144. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado. Retomando com a resolução, é necessário que sejam pagas as sexta, sétima e oitava parcelas para que o empréstimo seja quitado. Pelo enunciado, a sexta parcela ela vai ser paga normalmente. Só que, junto com ela, vai ser paga aqui a sétima parcela. Essa parcela seria paga no próximo mês, contado a partir do sexto. E também vai ser paga a oitava parcela, que a partir do sexto mês seria paga após 2 meses. Então, calculando os valores presentes aqui e somando, a gente vai ter o que está aparecendo agora na tela. P mais P sobre 1 mais I, mais P sobre 1 mais I ao quadrado. Colocando P em evidência, fica P, que multiplica 1, mais 1 sobre 1 mais I, mais 1 sobre 1 mais I ao quadrado. Aqui, eu coloquei somente o I para representar o I%, o I sobre 100, só por uma questão mesmo de economia de notação. Tá?
E aí, isso nos leva à alternativa A. Então, uma questão de nível médio de matemática financeira, só tinha que se ligar aí no fato de que a sétima e oitava parcelas, em relação à sexta, elas seriam pagas 1 e 2 meses depois. Tá? E trazer isso ao valor presente. Fora isso, é uma questão de nível médio. Questão 145. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado. Seguindo com a resolução, aqui basta utilizar a fórmula fornecida pelo enunciado, com a condição de que P vai ter que ser menor ou igual a 400. Fazendo isso, a gente vai ter o passo a passo que está aparecendo aí na tela. Tá? Só fazer conta mesmo. E só fazendo a conta. E aí a gente chega em 1,013 elevado a n maior ou igual a 400 sobre 335. Agora a ideia é aplicar o logaritmo em ambos os lados da equação, dado que a gente quer o valor de n. Então, aplicando o logaritmo dos dois lados e lembrando das propriedades dos logaritmos, lembrando da propriedade que diz que o expoente ele desce multiplicando e que o logaritmo de uma razão ele é igual ao logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador, a gente vai ter que n vezes log de 1,013, ele vai ser maior ou igual a log de 400 menos log de 335. E utilizando as aproximações fornecidas pelo enunciado, conforme está aparecendo aí na tela, a gente chega na conclusão de que n tem que ser maior ou igual a 15,4. Como o enunciado, como a questão, ela pede o menor número de parcelas cujos valores não comprometam o limite definido pela pessoa, a gente vai ter que esse valor é igual a 16, que está na alternativa D. Então, é uma questão de nível médio, bastante trabalhosa, porque tem muita conta aí para ser feita e também é conta com o número quebrado, o que acaba dificultando um pouco a questão. Uma questão de nível médio. Então, número 146. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado. Indo com a resolução, devemos ter em mente que o valor máximo da função seno é 1. Como a função que define a intensidade luminosa em função do ângulo ela é k vezes o seno desse ângulo, então a intensidade luminosa máxima vai ser igual a k. Tá? E agora, substituindo o x igual a 30 graus, aí nessa função, a gente vai ter que a intensidade luminosa vai ser k vezes o seno de 30 graus. Como o seno de 30 graus ele é igual a 1 meio, a gente vai ter que o i de 30 graus vai ser igual a k sobre 2. E k sobre 2, ele representa 50% de k, que é o valor máximo da intensidade luminosa. Isso nos leva à alternativa B de bola. Então, uma questão relativamente simples. Tinha que lembrar que o valor máximo da função seno é igual a 1, para concluir que a intensidade máxima é k, e depois substituir o 30 graus na função para conseguir chegar na resposta correta. Tá? Então, é uma questão tranquila. Questão 147. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado. Ando com a resolução, essa é uma questão que ela exige puramente imaginação. Ela pode ser dividida aqui em duas etapas. Primeiro, tem que ser observado que esse quadro ele vai ter que ser girado no sentido horário, 45 graus, para que o peixe ele fique na vertical, e depois ele vai ter que ser girado mais uma vez no sentido
horário em 90 graus para que o peixe ele fique na horizontal. Então, somando 45 com 90, vai dar 135 graus no sentido horário, o que nos leva à alternativa B de bola. Tá, então, uma questão simples, exigiu somente aí a observação e a imaginação do que precisava ser feito para que o quadro voltasse para o lugar original. Questão 148. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado. Com a resolução, a gente vai ter que calcular a média das notas ponderadas pelos créditos e vai ter que impor a condição de que essa média ela vai ter que ser igual a 7. Então, conforme está aparecendo aí na tela, para fazer o cálculo da média das notas ponderadas pelos créditos, a gente tem que fazer o somatório dos produtos das notas e créditos de cada disciplina e dividir esse somatório pelo somatório dos créditos, conforme está aparecendo aí na tela, e impor que essa média vai ter que ser igual a 7. Tá? Eu estou chamando aí de x a nota mínima a ser obtida. E aí, desenvolvendo essa expressão, conforme está aparecendo na tela o passo a passo, vamos chegar em 8,25, que está na alternativa D de dado. Tá? Então, é uma questão relativamente simples, de estatística, só pedia o conceito de média ponderada e dava um pouco de trabalho por conta aí dos números envolvidos. Tinha que fazer bastante continha para chegar no valor correto. Tá? Então, é uma questão tranquila. Questão 149. Pausa para a leitura do enunciado. Seguindo com a resolução, eu vou chamar as quantidades dos carrinhos amarelos, brancos, laranja e verde de A, B, L e V, respectivamente, tá? Para facilitar a resolução, para facilitar a notação. Então, pelo enunciado, como nesse conjunto de 10 carrinhos deve haver pelo menos um de cada uma das 4 cores, a gente pode concluir que o número de modelos distintos desse brinquedo ele vai ser igual ao número de soluções inteiras positivas da equação que está aparecendo aí na tela. A mais B mais L mais V igual a 10. Tá? E como que a gente consegue resolver esse problema? Vamos começar aqui olhando alguns exemplos. Tá? Uma solução possível para essa equação seria 4 mais 3 mais 2 mais 1. Ou seja, uma solução seria ter 4 carrinhos amarelos, 3 carrinhos brancos, 2 laranja e 1 verde. Essa seria uma solução possível. Ela pode ser representada conforme está aparecendo aí na tela. Aí nessa representação eu estou considerando que cada traço vertical ele representa um carrinho. Tá? Então aí nós temos 4 traços representando os carrinhos amarelos, mais 3 traços representando os carrinhos brancos, mais 2 traços representando os carrinhos laranja, mais um traço representando o carrinho verde. Tá? Essa seria uma solução possível. 4 mais 3 mais 2 mais 1 vai dar igual a 10. Uma outra solução seria 2 carrinhos amarelos, 1 carrinho branco, 4 carrinhos laranja e 3 carrinhos verdes. Então, fazendo a representação aí dos traços, a gente tem 2 traços representando os carrinhos amarelos, mais 1 representando o carrinho branco, mais 4 representando os laranja, mais 3 representando os carrinhos verdes. Tá? E aí, a gente pode generalizar essas soluções da seguinte forma. A gente tem que perceber o seguinte, que
Entre os 10 traços que representam os carrinhos, tem 9 espaços, certo? Você tem um espaço entre o primeiro e o segundo, tem um espaço entre o segundo e o terceiro, um espaço entre o terceiro e o quarto, e assim por diante, até o espaço entre o nono e o 10º carrinho. Tá? Então, há 9 espaços entre esses traços. E conforme a nossa representação, devem ser escolhidos 3 desses 9 espaços para colocar o sinal mais. Aí a gente garante que todas as cores elas serão contempladas. Tá? Então, esse problema aí, ele fica equivalente a fazer uma combinação de 9 elementos tomados 3 a 3. Então, a solução é a que está aparecendo na alternativa B, combinação de 9, 3 a 3. Tá? Então, uma questão difícil, uma questão complicada, teria que ter essa ideia de tratar o número de maneiras como uma equação, tá? Envolvendo aqui as 4 cores, e depois você já teria que saber aí dessa técnica de utilizar aqui os tracinhos ou deduzir na hora essa fórmula, né? Deduzir na hora esse método de resolução. Então, uma questão bem difícil. Questão 150. Pausa para ler o enunciado. Seguindo com a resolução, inicialmente, a gente vai ter que observar que o volume ocupado pela água ele vai ser o volume da área da base da piscina multiplicado pela altura da água. Essa altura eu coloquei entre aspas porque é um nível, né? Estou chamando aqui de altura para colocar numa linguagem corrente. Tá? Então, volume vai ser a área da base vezes a altura da água. Pelo enunciado, a área da base da piscina ela tem dimensões 3 e 5. Tá? Largura 3 metros e comprimento 5 metros. Então a área da base dela, né, já que é uma base retangular, ela vai ser 3 vezes 5, que é igual a 15 metros quadrados. Feito isso, a gente tem que observar que, como o nível da lâmina d'água ele é mantido a 50 centímetros da borda da piscina, e essa altura é de 1,7 metros, a altura da água, o nível da água, vai ser igual a 1,7 menos 0,5, que é igual a 1,2 metros. Feito isso, a gente já consegue calcular o volume ocupado pela água, que vai ser a área da base vezes a altura. 15 vezes 1,2, que é igual a 18 metros cúbicos. E aí, pelo enunciado, deve ser adicionado 1,5 ml do produto para cada metro cúbico, para cada 1.000 litros de água. Então, devem ser adicionados 18 vezes 1,5, que é igual a 27 ml do produto, que está na alternativa B, de bola. Então, uma questão aí de nível médio, tinha que saber calcular o volume, né, de um paralelepípedo, que é o formato aqui dessa piscina, né, interpretar corretamente as informações aqui referentes à borda e referentes à altura da água. E aí depois tinha que fazer aí uma proporção, que era bem tranquila, né, para chegar na resposta correta. Tá bom? Questão de nível médio. Questão 151. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado. Retomando com a resolução, basta fazer o cálculo dos erros das 5 pesquisas. É uma mera aplicação da fórmula que está apresentada no enunciado, conforme está aparecendo aí na tela. Tá? Então, aí estão calculados os erros para cada uma das 5 pesquisas. E a pesquisa a ser utilizada é a pesquisa 4, é a que tem o menor erro, que está na alternativa D. Tá? Então, é uma questão também tranquila, só fazer conta mesmo. Dava um pouquinho de trabalho porque os números eles eram quebrados, mas era só fazer as contas e ver qual que era o menor erro.
Tá? Então, é uma questão tranquila. Questão 152. Pausa para ler o enunciado. Seguindo com a resolução, a figura que está aparecendo aí na tela, ela representa a situação descrita. Eu coloquei uma reta na horizontal representando a distância entre os dois bondinhos, com o bondinho A saindo da estação à esquerda, o bondinho B saindo da estação à direita e um traço aí entre essas duas estações representando o ponto de encontro. Pelo enunciado, leva 90 segundos para fazer a travessia entre as estações, se deslocando com a velocidade dos bondinhos. Já que ele fala que a travessia dura 1 minuto e meio, convertendo em segundos, 1 minuto e meio é igual a 90 segundos. O enunciado fala também que 40 segundos após o bondinho A partir da estação ao nível do mar, ele cruza com o bondinho B, que havia saído do topo da montanha, ou seja, da outra estação. Então, usando aqui a nossa figura, após 40 segundos, o bondinho A, ele chega no ponto de encontro. Tá? Então, a distância aí que é percorrida até o ponto de encontro durou 40 segundos. Como a velocidade do bondinho B é a mesma, a travessia total dura 90 segundos e o bondinho A percorreu a distância até o ponto de encontro em 40 segundos, então o bondinho B ele percorreu a distância da estação dele até o ponto de encontro em 50 segundos, porque as velocidades aqui elas são constantes. Portanto, como o bondinho A ele levou 40 segundos para chegar no ponto de encontro e o bondinho B levou 50 segundos, a gente pode concluir que o bondinho A partiu 10 segundos após a partida do bondinho B. Alternativa B de bola. Então, é uma questão de nível médio para difícil. Tinha que interpretar corretamente o que estava acontecendo aí para chegar na resposta correta. Apesar das contas em si serem bem simples de serem feitas, tinha que fazer essa interpretação correta do que estava acontecendo. Tá? É uma questão de nível médio para difícil. Questão 153. Pausa no vídeo para ler o enunciado. Então, seguindo com a resolução, a gente tem que observar que, como cada unidade sobre o eixo vertical, sobre o eixo y, o eixo que representa a profundidade, como cada unidade sobre esse eixo ela representa 1 metro, então, entre as 15 e as 16 horas, a profundidade ela diminuiu 2 metros. Né? Porque aí, olhando o gráfico, essa profundidade aí ela anda 2 unidades para baixo. Então ela diminuiu 2 metros. E pelo enunciado, esses 2 metros eles correspondem a 10% da profundidade do rio. Então, às 15 horas, a profundidade do rio era de 2 dividido por 10%. 2 dividido por 0,1, que dá igual a 20 metros. Portanto, a profundidade do rio às 16 horas era 20 menos 2, que é igual a 18 metros. Tá? Então, uma questão de nível médio, tinha que saber fazer a leitura correta do gráfico que está apresentado e também ler corretamente o enunciado. Tá? Questão de nível médio. Questão 154. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado. Basta observar na figura 2 que essa forma geométrica ela é um prisma com base triangular e 3 faces retangulares. Portanto, é um prisma triangular reto. Então, uma questão simples, era só saber o que era um prisma e classificar essa figura 2 como um prisma triangular reto. Bases triangulares e faces retangulares. Tá? Então, uma questão tranquila,
exigir somente a observação. Questão 155. Pausa para ler o enunciado. Seguindo com a resolução, para solucionar essa questão, a gente vai precisar calcular as probabilidades de haver minas nos 5 pontos mencionados no enunciado, tá? Nos pontos P, Q, R, S e T. Vamos ter que fazer caso a caso. Então, começando pelo ponto P, tá? A gente repara aí pela figura que há 8 quadrados ao redor do quadrado P. E 2 desses quadrados, conforme está aparecendo no tabuleiro, 2 estão minados. Então, a probabilidade de haver uma mina nesse ponto é 2 sobre 8, que é igual a 1 sobre 4. Partindo para o quadrado Q, novamente, assim como no quadrado anterior, há 8 quadrados ao redor do quadrado Q, com 1 minado. Então, a probabilidade de haver uma mina nesse ponto é 1/8. Agora vem o caso mais difícil, que é o caso aqui do R. Tá? A gente tem que notar o seguinte, que 40 quadrados entre o total, os 252 fechados, eles estão minados. Tá? E, além disso, a gente tem que desconsiderar os 32 quadrados em torno dos quadrados que estão abertos. Ou seja, quadrado P, quadrado Q, o S e o T. Tá? Vão ter que ser desconsiderados. 4 vezes 8 é igual a 32. Esses vão precisar ser desconsiderados. E também a gente vai ter que desconsiderar os 10 quadrados minados contidos nesses. Tá? Esse 10 é 1 mais 2 mais 3 mais 4. Tá? Conforme está mostrando aí o tabuleiro. 1 mais 2 mais 3 mais 4 é igual a 10. Então, a probabilidade de ter uma mina no quadrado R vai ser igual a 40 menos 10 sobre 252 menos 32, que simplificando vai dar 3 sobre 22. Passando para o quadrado S, novamente, há 8 quadrados ao redor de S, sendo que, pelo tabuleiro, pela indicação, 4 são minados. Então, a probabilidade de ter uma mina nesse ponto é 4 sobre 8, que é igual a 1/2. E, finalmente, o caso de T. Há 8 quadrados ao redor de T e, pelo tabuleiro, 3 estão minados. Então, a probabilidade de haver uma mina nesse ponto é 3/8. E isso nos leva à alternativa B. Tá? O jogador ele vai ter que abrir o quadrado marcado com a letra Q, que essa é a que tem a menor probabilidade de haver uma mina. Tá? Então é uma questão também difícil. Tinha que interpretar muito bem o enunciado, fazer cada caso com bastante atenção, em especial aí o caso R. Tá? Então é uma questão bem difícil. Questão 156. Pausa para a leitura do enunciado. Seguindo com a resolução, a gente vai ter que analisar o que está acontecendo em 3 etapas. A primeira etapa é quando esse sistema ele começa a ser abastecido, a altura do nível da água no reservatório 1 ela vai aumentar de forma linear, porque segundo enunciado, a vazão aqui da água ela é constante, certo? E aí ela vai ficar aumentando linearmente até que o nível da água, até que a altura da água, ela chegue no cano de ligação. Quando a altura da água ela chega no cano de ligação, a água ela vai fluir também para o reservatório 2. Então, nesse caso, o nível da água ele vai permanecer constante aqui no reservatório 1, até que o nível da água no reservatório 2 chegue no cano de ligação. Feito isso, quando ambas as
quando os níveis da água dos dois reservatórios estiverem aqui no cano, novamente o nível da água ele vai aumentar de forma linear. Tá? O gráfico que melhor expressa essa situação é o da alternativa C. Tá? Então, essa foi uma questão de nível médio. Tinha que saber analisar passo a passo o que estava acontecendo com esse sistema de reservatórios, tá? Para poder chegar na resposta correta. Tá? Se ligar aí nas três etapas. Que na primeira etapa a água, o nível da água ele ia aumentar linearmente, depois ele ia ficar constante e depois ele ia voltar a aumentar. Então, uma questão aí de nível médio. Questão 157. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado. Seguindo com a resolução, inicialmente está aparecendo aí na tela um triângulo equilátero cujos vértices são os centros das três circunferências que representam as cargas aí desse caminhão. Como esse triângulo ele é equilátero e ele tem lado 1,2 metros, a altura ela é dada por L raiz de 3 sobre 2, porque é um triângulo equilátero. Então, substituindo aí os valores e utilizando a aproximação fornecida pelo enunciado, a gente vai chegar aqui, a altura desse triângulo, esse valor de H, vai ser igual a 1,02 metros. Depois disso, a gente vai poder calcular a altura da carga, observando, conforme está aparecendo aí em azul na figura do enunciado, que essa altura ela é dividida em três partes, que é o raio das circunferências que estão embaixo, mais a altura, o h que a gente acabou de calcular, mais o raio da circunferência que está em cima. Então, somando esses três valores, a gente vai ver que a altura da carga ela vai ser igual a 2,22 metros. Mas o enunciado ele fala também que a parte superior da carroceria ela está a 1,3 metros do solo e a margem de segurança ela é igual a 0,5 metros. Então, a altura mínima do viaduto ela vai ser obtida somando esses três valores: a altura da carga mais a parte superior da carroceria mais a margem de segurança. Fazendo essa soma, a gente vai chegar em 4,02 metros, que é o que aparece na alternativa D de dado. Então essa foi uma questão de média para difícil, tinha que ter muita atenção aí ao enunciado, fazer esse triângulo equilátero cujos vértices são os centros das três circunferências que representam as cargas, calcular a altura dele, depois calcular a altura da carga e se atentar ao fato de que teriam aí duas medidas adicionais a serem consideradas também, tá? Então, uma questão de nível médio para difícil. Então, 158. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado. Ando com a resolução, essa é uma questão bem simples. Basta seguir o comando do enunciado. O caminho vai estar destacado em azul, aí na figura fornecida pelo enunciado. Então, inicialmente, está na letra X. Ande para oeste. Apareceu aí o caminho em azul. Depois, vire à direita. Aí ele subiu uma quadra. E depois, vire à esquerda na próxima rua, conforme está mostrando aí na linha azul. Então, isso significa que a padaria está representada pelo ponto 1, que está na alternativa A. Então, uma questão bem simples, era só seguir o comando do enunciado a partir do ponto X para chegar na resposta correta. 159. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado.
tomando a resolução, para resolver essa questão, basta calcular as médias dos alunos, conforme está aparecendo aí na tela. Então, para cada um dos 3 alunos, basta somar as notas obtidas nas 5 provas e dividir esse resultado por 5. E, a partir dessas médias, nós concluímos que ficará reprovado o aluno Z, porque ele teve aí uma média inferior a 6. Alternativa B de bola. Então, uma questão simples, exigiu somente aí o cálculo das médias. Questão 160. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado. Seguindo com a resolução, para solucionar essa questão, basta isolar aí na equação fornecida pelo enunciado o V, conforme está aparecendo aí na tela. Então a gente vai ter que o V é igual a K sobre P mais A menos B. Isso é a equação de um ramo de hipérbole. Nota que nessa questão, mesmo que você não soubesse como que é a equação da hipérbole, essa questão poderia ser resolvida por eliminação. Pense o seguinte, não pode ser nem alternativa A e nem alternativa B, porque a equação da reta ela é do tipo ax mais b. Tá? Então, nesse caso aqui, não poderia ser reta. Ela também não poderia ser nem uma parábola e nem uma circunferência, porque aqui não está aparecendo nenhum termo elevado ao quadrado. Então, só resta a alternativa E, ramo de hipérbole. Então, é uma questão que eu considero de nível médio, porque tinha que saber esses detalhes. Tá? Então, questãozinha média. Questão 161. Pausa para ler o enunciado. Seguindo com a resolução, analisando o enunciado, a gente pode concluir que o menor custo ele vai ser obtido subindo e descendo pelos elevadores dos respectivos mirantes. Tá? Então, conforme está aparecendo na tela, esse custo, o menor custo, ele é dado aí por esse somatório, que é subir pelo elevador 1, mais descer pelo elevador 1, e mais subir pelo elevador E2, mais descer pelo elevador E2. Substituindo os valores fornecidos, nós vamos chegar em R$ 4,35, que está na alternativa C. Tá? Então, uma questão relativamente tranquila, era só fazer uma leitura atenta aí do enunciado e fazer o somatório dos valores para chegar na conclusão correta. Questão tranquila. Questão 162. Pausa para a leitura do enunciado. Seguindo com a resolução, a gente tem que observar o seguinte. Como aqui a velocidade ela é constante, tá? A distância percorrida em função do tempo, ela vai ser dada pelo produto da velocidade e do tempo. Nesse caso aqui, para os motoristas X e Y, tá? Os espaços aqui percorridos em função do tempo, que inicialmente para o motorista X, vai ser dx é igual a v vezes tx. Né? A distância percorrida pelo motorista X é igual à velocidade dele vezes o tempo que ele passa olhando para o celular. Analogamente, para o motorista Y, a distância percorrida por ele, enquanto ele olha para o celular, vai ser igual à velocidade multiplicada pelo tempo que ele passa olhando o celular. Tá? E aí, pelo enunciado, tá? Ele fala que o tempo gasto pelo motorista X olhando para o celular enquanto digita a mensagem
equivale a 25% do tempo gasto pelo motorista Y para executar a mesma tarefa. Então daí a gente pode tirar que Tx é igual a 0,25 Ty, e o enunciado ele pede a razão entre as distâncias percorridas, as cegas pelos motoristas X e Y. Então, fazendo a razão e substituindo aí esses valores, a gente vai chegar no valor de 0,25 ou 1/4, que é o que está aparecendo na alternativa B de bola. Tá? Então, uma questão de nível médio, tá? Tinha que saber expressar a distância percorrida em função do tempo, dado que a velocidade era constante, e interpretar corretamente as informações aí que o enunciado ele forneceu. Aí depois era só fazer o cálculo de uma razão, que era com números aí fáceis de fazer conta, para chegar na alternativa correta. Então, uma questão de nível médio. Questão 163. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado. Seguindo com a resolução, uma representação do que está acontecendo é a figura que está aparecendo agora aí na tela. Tá? Então aí essa figura ela está representando um compasso aberto em 120 graus, tá? Com as devidas medidas e ângulos aí anotados. Feito isso, é só a gente fazer o cálculo do cosseno de 30 graus, que nesse caso o cosseno ele é definido como o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, cosseno de 30 graus é igual a r sobre 2 sobre 10. Lembrando que cosseno de 30 graus é a raiz de 3 sobre 2. E, utilizando a aproximação fornecida pelo enunciado, a gente vai chegar que o raio, conforme está aparecendo na tela aí o passo a passo, é igual a 17 centímetros. Tá? Então, o material 4 ele deve ser utilizado, porque o 17 ele está entre 15 e 21 centímetros, tá? Então, uma questão aí relativamente tranquila, era só representar corretamente aí o enunciado para chegar aí na figura que está apresentada na tela, figura correta que representa a situação, e depois fazer o cálculo do cosseno de um ângulo, tá? Então, relativamente tranquila. Questão 164. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado. Indo com a resolução, basta fazer o cálculo das diferenças entre os diâmetros das pérolas disponíveis para reposição e 4 milímetros, que é a referência aí dada pelo enunciado. Então, fazendo aí o cálculo dessa diferença peça por peça, conforme está aparecendo aí na tela, basta fazer uma subtração, tá? A gente vai concluir que a pérola colocada na pulseira tem um diâmetro de 4,025 milímetros, porque é ela que tem a menor diferença em relação a 4 milímetros. Tá? Então, uma questão simples, alternativa C. Questão 165. Pausa para a leitura do enunciado. Seguindo com a resolução, essa questão ela trata de escala. E aqui, como a escala dada é de 1 para 400, isso significa que 1 centímetro cúbico equivale a 400 elevado ao cubo centímetros cúbicos. Tá? E como a questão ela trata de um objeto cujo volume é 25 centímetros cúbicos, para fazer aqui a conversão, para descobrir o volume do monumento original, a gente tem que multiplicar o 25 por 400 elevado ao cubo. Então, fazendo aí as contas, a gente vai chegar em 1.600 vezes 10 elevado a sexta centímetros cúbicos.
Como 1 metro cúbico equivale a 1 milhão de centímetros cúbicos, ou 10 elevado a 6 centímetros cúbicos, a gente conclui que um volume do monumento original é de 1.600 metros cúbicos, tá? Que é o que está aparecendo na alternativa C. Então, uma questão relativamente tranquila, tratava do conceito de escala, era só colocar as medidas na escala fornecida pelo enunciado, que é de 1 para 400, e fazer aí as contas. E depois lembrar que 1 metro cúbico é igual a 1 milhão de centímetros cúbicos, tá? Então, relativamente tranquilo. Questão 166, pausa para a leitura do enunciado. Seguindo com a resolução, conforme está indicado aí no enunciado, o número de voltas por pedalada vai ser a razão entre o número de dentes da coroa e o número de dentes da catraca. Tá? Então, fazendo esse cálculo para cada uma das combinações, a gente vai ter os resultados que estão aparecendo aí na tela. Então, por exemplo, a primeira combinação é a que tem o número de dentes da coroa 46 e o número de dentes da catraca de 24. Então, fazendo aí a conta, vai dar 1,92. Tá? Então, seguindo esse mesmo procedimento aí para as outras combinações, a gente vai ter os resultados que estão aparecendo aí na tela. Então, para fazer o percurso o mais devagar possível, a gente tem que escolher a combinação com o menor número de voltas por pedalada, que nesse caso vai ser a combinação 4, que está na alternativa D de dado. Então, uma questão relativamente tranquila, era só ler o enunciado com atenção e assinalar a opção correta. Tá? Então, uma questão relativamente tranquila. Questão 167, pausa para a leitura do enunciado. Seguindo com a resolução, primeira observação a ser feita é que essa figura ela está dividida em 6 regiões, que são as regiões marcadas aí com os números azuis na figura do enunciado. Tá? Então aí estão marcadas as 6 regiões. A gente tem que observar também que quando a gente escolhe a primeira região a ser pintada, há 4 cores disponíveis, há 4 cores possíveis para essa pintura. Pelo enunciado, as regiões vizinhas dessa primeira região, elas vão precisar ter cores diferentes. Ou seja, para cada região vizinha, há 3 cores disponíveis, né? Porque essas cores vão ter que ser distintas. A gente repara que todas as 6 regiões aí, elas têm regiões vizinhas. Então, independente de qual região for escolhida para começar a pintura, ela sempre vai ter 4 e cada uma das outras 5 vai ter 3 cores disponíveis. Então, utilizando o princípio multiplicativo, o número de maneiras diferentes de pintar essa logomarca vai ser igual a 4 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, que é igual a 972, que é o que está na alternativa E. Então essa foi uma questão que eu considerei de nível médio para difícil. Tá? Tinha que fazer essa observação de que, dado que qualquer região que fosse escolhida para ser a primeira a ser pintada, ela tinha 4 cores à disposição e cada uma das outras tinha que ter 3, tá? Então tinha que se ligar a esse fato e utilizar o princípio multiplicativo. Questão de média para difícil. Questão 168. Pausa para a leitura do enunciado. Seguindo com a resolução,
a gente tem que, primeiramente, expressar a área da base do viveiro em função das dimensões, que são x e y. Então, nesse caso, como ele vai ter, essa base ela vai ter um formato retangular, a área vai ser x vezes y, conforme está indicado aí na figura. Feito isso, ele fala também que serão utilizados 100 metros lineares de tela apenas nas laterais. Tá? Então, nesse ponto, a gente vai ter que imaginar esse viveiro, essas laterais desse viveiro, elas sendo aí planificadas. Tá? Imaginando, fazendo esse exercício de imaginação, a gente vai concluir que o comprimento dela vai ser igual a 2x mais 2y, que pelo enunciado vai ter que ser igual a 100. Feito isso, a gente, simplificando, chega que y é igual a 50 menos x. Substituindo esse valor aí na fórmula da área da base do viveiro, a gente vai ter que essa área em função de x, ela vai ser igual a 50x menos x ao quadrado, conforme está aparecendo aí na tela. E agora, como essa é uma função do segundo grau, o ponto de máximo dela, ela é dado, que é o x do vértice, ele é dado por menos b sobre 2a. Né? Então, nesse caso, eu estou supondo que essa equação do segundo grau ela esteja na forma ax² mais bx mais c. Então, x do vértice é igual a menos b sobre 2a, substituindo aí com os valores dos coeficientes da equação, vai ficar menos 50 sobre 2 vezes menos 1, que isso vai dar igual a 25. Tá? E aí, daí a gente consegue concluir que esse vai ser o ponto de máximo. Então, para que a área da base do viveiro seja máxima, o x tem que ser igual a 25 metros e o y vai ter que ser igual a 50 menos o x, 50 menos 25, que é igual a 25 metros. O que está na alternativa D de dado. Tá? Então, uma questão de nível médio, tinha que utilizar corretamente as informações fornecidas pelo enunciado para chegar numa equação do segundo grau e depois calcular o ponto de máximo dela. Tá? Então, uma questão aí de nível médio. Questão 169. Pausa para a leitura do enunciado. Seguindo com a resolução, a gente tem que observar o seguinte. Ele dá a capacidade do tanque de combustível, que é de 100 kg. E ele também fala da densidade da gasolina, que é 750 gramas por litro. Tá? A gente tem que lembrar que a densidade ela é definida como a razão da massa e do volume. Densidade igual a massa dividido por volume. Então, para calcular o volume, a gente vai ter que dividir a massa, no caso aqui 100 kg, pela densidade, que é 750 gramas, que é igual a 0,75 kg. Tá? Então, o volume do tanque cheio é esse. Tá? E aí, ele fala que foram consumidos 4 décimos do combustível. Então, consequentemente, restaram 6 décimos aqui de gasolina. E ele fala também que a equipe reabasteceu o carro com a terça parte do que restou no tanque. Ou seja, para fazer o cálculo da quantidade utilizada pelo reabastecimento, a gente tem que multiplicar o volume pela quantidade aqui que sobrou de gasolina, que são 6 décimos, e calcular um terço disso. Tá? Então, fazendo a conta, conforme está aparecendo aí na tela, vai ficar 20 sobre 0,75, que é o que está na alternativa B de bola. Então, uma questão de nível médio, tinha que lembrar desse conceito aqui de densidade para poder fazer o cálculo do volume do tanque, depois fazer a conta do combustível restante e depois se atentar ao fato de que esse tanque ele foi reabastecido com
apenas 1/3 do volume restante. Tá? Então depois era só fazer a multiplicação dos valores para chegar na resposta correta. Uma questão média. Questão 170. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado. Indo com a resolução, primeiro passo é ordenar os valores, tá? Conforme está aparecendo aí na tela. São 14 valores e eles estão ordenados em ordem crescente. A gente tem que observar que aqui há um número par de termos, são 14 termos. Nesse caso, a mediana ela é dada pela média dos dois termos centrais, que estão destacados aí na tela, que são o 7,9 e o 8,1. Fazendo a média desses dois valores, a gente vai obter 8, que nos leva à alternativa B. Então, é uma questão simples de estatística que exigia apenas a definição do conceito de mediana. Questão 171. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado. Seguindo com a resolução, a gente tem que observar o seguinte, que para que apenas um sinal fique na cor verde, dado que tem 10, os outros 9 sinais eles devem estar na cor vermelha. Tá? E a gente tem que observar também que qualquer um dos 10 semáforos, nesse caso, ele pode acusar a cor verde. Então, a cor verde ela pode estar no primeiro semáforo, no segundo, no terceiro, assim por diante, até o 10º. Então, pelo princípio multiplicativo, a probabilidade de que a pessoa tenha observado exatamente um sinal na cor verde vai ser 10 vezes a probabilidade do sinal acusar a cor verde, né, dado que somente um sinal, nesse caso, vai ter que estar na cor verde, vezes 1/3, que é a probabilidade do sinal acusar a cor vermelha, elevado a 9, porque os outros 9 sinais têm que estar na cor vermelha. Então, reagrupando aí os termos, para ficar conforme está aparecendo aí nas alternativas, a gente vai ter que a probabilidade é igual a 10 vezes 2 sobre 3 elevado à 10ª potência, o que está na alternativa A. Tá? Então, uma questão de nível médio, de análise combinatória e de probabilidade. Tinha que analisar corretamente o enunciado, se atentar ao fato de que ele está pedindo a probabilidade de que apenas um sinal esteja na cor verde. Então, consequentemente, você tinha que concluir que os outros 9 eles ficariam na cor vermelha. Tá? Não confundir as probabilidades que ele deu aí dos semáforos e usar princípio multiplicativo. Tá? Então, uma questão aí de nível médio. Questão 172. Podem pausar o vídeo para ler o enunciado. Seguindo com a resolução, as primeiras informações que nós devemos extrair do enunciado é que serão utilizados 200 metros quadrados de painéis para energia elétrica, que são 100 metros quadrados no estacionamento e 100 metros quadrados no hospital. E também serão utilizados 200 metros quadrados de painéis para energia térmica. Tá? Essas informações estão aí no segundo parágrafo do enunciado. Feito isso, o enunciado ele também nos diz que cada metro quadrado de painel solar que produz energia elétrica gera uma economia de 1 kWh por dia. E ele também fala, isso tudo está no terceiro parágrafo, que cada metro quadrado produzindo energia térmica economiza 0,7 kWh por dia. Então, o total de energia economizada na primeira fase vai ser 200 vezes 1 mais 200 vezes 0,7, que dá igual a 340 kWh. Ele fala aí que a meta da segunda fase vai ser economizar o dobro da primeira fase, ou seja, 680 kWh.
já que o total economizado na primeira fase foi de 340 kWh. Então é o dobro. Feito isso, ele fala também que a nova área dos painéis para energia elétrica, ela vai ser a área da primeira fase aumentada em 75%. Como essa área era de 200 metros na primeira fase, então, na segunda fase, a área vai ser 200 vezes 1,75, que é igual a 350 metros quadrados. Como cada metro quadrado economiza 1 kWh, essa nova área vai economizar 350 kWh. Feito isso, a gente conclui que a energia térmica a ser economizada vai ser igual à diferença entre a meta e a energia economizada pela nova área dos painéis para energia elétrica. Então, 680 menos 350 vai ser igual a 330 kWh. E, finalmente, a gente consegue calcular a área total dos painéis que geram energia térmica, que basta dividir os 330 kWh por 0,7, que vai ser a economia produzida por metro quadrado. Então, fazendo essa divisão, 330 dividido por 0,7, a gente vai chegar em 471,43 metros quadrados, o que está mais próximo do valor da alternativa C, 472. Tá? Então, uma questão que eu considerei difícil, que é uma questão trabalhosa, tinha que ler atentamente o enunciado, que é longo, e todas as informações que esse enunciado deu, elas precisariam ser equacionadas aqui para chegar na resposta correta. Então, é uma questão que eu achei difícil. Questão 173. Pausa para a leitura do enunciado. Seguindo com a resolução, pelo gráfico, entre 8 e 9 horas, ambos os reservatórios eles contêm 30 mil litros de água. Para fazer essa conclusão, a gente tem que ficar atento ao fato de que o volume do reservatório A ele está representado pelo eixo à esquerda e o volume do reservatório B no eixo à direita. E esses dois eixos eles estão com escalas diferentes. Mas analisando o gráfico, conforme está aparecendo aí nos intervalos destacados em azul, entre 8 e 9 horas, ambos têm 30 mil litros de água. Portanto, por 1 hora, ambos os reservatórios contêm a mesma quantidade de água. Alternativa A. Então, uma questão relativamente tranquila, só exigiu uma leitura atenta do gráfico, se ligar no fato de que cada eixo está representando um dos reservatórios e as escalas nesses eixos elas são diferentes e ver em qual intervalo a quantidade de água ela é a mesma. Então, é uma questão relativamente tranquila. Questão 174. Pausa para a leitura do enunciado. Seguindo com a resolução, para solucionar essa questão, basta fazer a leitura do modelo de termômetro apresentado conforme as instruções do enunciado. Então, procedendo desse jeito, nós percebemos o seguinte, que o nível superior dos filetes cinza indica a temperatura atual, que é de 8 graus. O nível inferior do filete da coluna à esquerda indica a temperatura máxima, que é 19 graus. Portanto, a temperatura máxima registrada é 19 graus. Então, uma questão relativamente tranquila, era só ter atenção ao enunciado e fazer a leitura do termômetro conforme as instruções. Tá? Questão relativamente tranquila. Questão 175. Pausa para ler o enunciado.
Seguindo com a resolução, inicialmente a gente tem que lembrar do conceito de velocidade, que a velocidade ela pode ser calculada dividindo o espaço percorrido pelo tempo gasto para percorrer esse espaço. Nesse caso, como a questão ela trata de circunferências, então a velocidade ela vai ser a razão entre o comprimento da circunferência percorrida e o tempo gasto para percorrer essa circunferência. Tá? E a gente tem que lembrar que o comprimento de uma circunferência ele é dado por 2π vezes o raio. Tá? E, nesse caso, pelo enunciado, tá? Os raios aqui de T1, T2 e T3, eles vão ser iguais a 50, 100 e 150, porque o espaço entre duas torres consecutivas é igual a 50 metros. O tempo gasto para percorrer essas circunferências ele é o mesmo, que é 25 horas, segundo o enunciado. Então, sendo assim, conforme está aparecendo aí na tela, tá? As velocidades das três torres estão calculadas, que são 12, 24 e 36, e, consequentemente, isso nos leva à alternativa A. Tá? Então, uma questão de nível médio, tinha que lembrar do conceito de velocidade, né, um conceito que, inclusive, até aprendido na física, lembrar da fórmula do cálculo do comprimento da circunferência e fazer as contas aí para cada torre. Tá? Então, uma questão de nível médio. Questão 176. Pausa para ler o enunciado. Seguindo com a resolução, uma representação gráfica do que está acontecendo é essa que está aparecendo aí na tela. Tá? Eu estou supondo que essa parábola, né, que representa a abóbada da igreja, ela vai começar na origem do sistema cartesiano, no ponto 00. Assumindo essa premissa, a gente tem que a outra ponta dela ela vai ficar a 10 metros de distância. Tá? Então, consequentemente, as raízes aí dessa parábola são 0 e 10. Pela figura também do enunciado, a gente tem que o ponto de abscissa 9 ele vai corresponder a uma altura de 3 metros. Né? E pelo enunciado, o H, que está marcado aí na figura, ele vai ser a altura. Isso para uma parábola corresponde ao ponto de máximo dela, ao vértice. Né? E agora a gente vai ter que equacionar. A gente tem que lembrar que, como as raízes aqui dessa equação elas são 0 e 10, ela pode ser escrita na forma fatorada. A forma fatorada de uma equação do segundo grau ela vai ser igual a o coeficiente do termo x ao quadrado, supondo que essa equação ela seja do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Então, ela vai ser a que multiplica x menos uma raiz, que multiplica x menos a outra raiz. Então, nesse caso, vai ficar ax menos 0 vezes x menos 10. Desenvolvendo, a gente vai ter que y é igual a ax ao quadrado menos 10ax. Como a gente sabe que esse gráfico, essa parábola, ela passa pelo ponto 9, 3, substituindo esses valores na equação da parábola, conforme está aparecendo aí na tela, nós vamos encontrar o valor de A, que é igual a menos 1/3. Tá? E, consequentemente, a equação da parábola, conforme está aparecendo aí na tela, é menos 1/3 de x ao quadrado mais 10/3 de x. Certo? E agora, para encontrar o x do vértice, a abscissa do vértice, a gente tem que lembrar que, para uma parábola, o x do vértice vai ser igual a menos b sobre 2a. Novamente, que eu estou considerando que vai ser uma parábola com a equação convencional, ax² mais bx mais c. Então, menos b sobre 2a, substituindo aí os
valores dos coeficientes dessa parábola nessa fórmula, conforme está aparecendo aí na tela, a gente vai encontrar que o x do vértice vai ser igual a 5. E aí, para encontrar o h, a gente simplesmente substitui na equação da parábola. Está o passo a passo mostrado aí na tela, e a gente vai concluir que o h é igual a 25 sobre 3, que está na alternativa B de dado. Então, uma questão difícil, tinha que analisar muito bem o enunciado para poder fazer a representação corretamente, lembrar da forma fatorada da equação do segundo grau, né? Usar os valores do enunciado para encontrar a fórmula dessa parábola e depois achar o ponto de máximo dela, uma questão difícil. Questão 177. Pausa para a leitura do enunciado. Seguindo com a resolução, para solucionar essa questão, basta fazer o cálculo das taxas de aumento no tempo de acesso da sexta para o sábado, para cada site representado. Para fazer isso, basta fazer a diferença do tempo de acesso no sábado, menos o tempo de acesso na sexta, e dividir pelo tempo de acesso na sexta. Aquela fórmula já bem conhecida do cálculo de taxa de variação, que é valor final menos o valor inicial dividido pelo valor inicial. Então, fazendo essa conta para cada site, conforme a gente está aparecendo aí na tela agora, nós concluímos que a maior taxa de aumento foi a do site X, que está na alternativa A. Então, é uma questão simples de cálculo de porcentagem, cálculo de taxa de variação. Tá? Era só fazer as contas aí, site por site. Os números não eram muito quebrados, não eram complicados de calcular. Então, é uma questão tranquila. Questão 178. Pausa para a leitura do enunciado. Seguindo com a resolução, a gente tem que observar que, como o gráfico 2 ele está dividido em 5 partes, a altura do gráfico 2 está dividida em 5 partes, e a barra A ela ocupa essas 5 partes, e a barra B ela ocupa somente a primeira, a gente conclui que a altura correta da barra A no gráfico 2 é 50, e a altura correta da barra B nesse gráfico é 10. Então, fazendo o que o enunciado pediu, a diferença entre as razões da altura da coluna B pela coluna A, supondo que as duas estejam corretas, é 30 sobre 70 menos 10 sobre 50. Fazendo as contas, conforme está o passo a passo aí na tela, vamos chegar em 8 sobre 35. Alternativa é. Então, uma questão de fácil para média, tinha só que fazer a correção do erro do gráfico aí, do segundo gráfico, fazer as representações corretas das duas barras e fazer a diferença, uma questão de fácil para média. Questão 179. Pausa para a leitura do enunciado. Seguindo com a resolução, a gente tem que observar que, como essa função ela é diretamente proporcional à função cosseno, ela vai ter o valor máximo para o valor máximo do cosseno, que é igual a 1, e vai ter o valor mínimo para o mínimo da função cosseno, que é igual a menos 1. Então, consequentemente, tá, substituindo aí o menos 1 para ter o valor mínimo aqui da função, a gente vai ter que a menos b é igual a 78. E substituindo aí o cosseno igual a 1, que é o valor máximo, a gente vai ter que
A mais B é igual a 120, porque pelo enunciado a pressão mínima é 78 e a pressão máxima é igual a 120. Então a gente cai nesse sisteminha de duas equações e duas incógnitas, que é bem tranquilo de resolver. Basta aqui a gente somar as duas equações para obter o valor de A igual a 99, e depois a gente pode substituir em qualquer uma das equações aí o valor encontrado de A para ter o valor de B, que vai ser igual a 21. Então, duas incógnitas aqui já foram encontradas, A e B. Resta agora encontrar o valor de K. Então, é o seguinte. Pelo enunciado, o número de batimentos cardíacos por minuto é igual a 90. Então, consequentemente, o número de batimentos por segundo vai ser igual a 90 sobre 60, porque um minuto são 60 segundos. Então, o número de batimentos por segundo é igual a 3 meios. Tá? E agora vem a parte complicada dessa questão. Aqui, a gente vai ter que determinar o período dessa função. O período, nesse caso, ele vai ser o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Ou, em outras palavras, o período ele vai ser o tempo de uma batida do coração, de um batimento do coração. Dado que o número de batimentos por segundo é igual a 3 meios, o tempo de duração de um batimento, ou seja, o número de segundos por batimento, é 2/3. É basicamente inverter o número dos batimentos por segundo. Tá? Então aqui o período da função ele é 2/3. E aí, a gente tem que lembrar que uma função desse tipo, para esse tipo de função, o período ele é dado por 2π sobre k. Tá? Então, como a gente sabe que 2π sobre k, o período, ele é igual a 2/3, a gente iguala esses dois valores e a gente acha que k é igual a 3π. Portanto, a função P de t é igual a 99 mais 21 cosseno de 3πt, o que está na alternativa A. Então, é uma questão difícil, tá? Tinha que lembrar aqui que os valores mínimo e máximo da função cosseno são -1 e 1, para encontrar as constantes A e B. Essa parte era relativamente tranquila. Aí depois vem a parte complicada, que tinha que analisar esse enunciado para saber que o período dessa função ele vai ser igual a o intervalo de tempo de uma batida do coração, o que equivale aí ao tempo entre duas pressões máximas. E depois também tinha que lembrar que para uma função desse tipo, o período ele vai ser dado por 2π sobre k. Então essa foi uma questão difícil. Questão 180. Pausa para a leitura do enunciado. Seguindo com a resolução, a figura que representa a situação descrita é a que está aparecendo agora aí na tela. Nessa figura, o segmento OB ele tem medida 5 centímetros, porque é o raio da esfera. O segmento AB ele tem medida 3 centímetros, conforme está indicado no enunciado. E o segmento OC ele também é raio da esfera. Como pelo enunciado o segmento AC tem medida H, então o segmento OA ele vai ter medida 5 menos H. O triângulo OBA ele é um triângulo retângulo. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, conforme está aparecendo aí na tela o passo a passo, nós temos que 5 menos h ao quadrado mais 3 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Desenvolvendo, a gente chega numa equação do segundo grau, h ao quadrado menos 10h mais 9 igual a 0. Resolvendo essa equação, nós temos duas soluções, 1 e 9. Mas, como o raio é igual a 5, a solução
9 tem que ser descartada. Portanto, H é igual a 1 centímetro. Alternativa C. Então essa foi uma questão de nível médio. Tinha que fazer a representação da situação corretamente, colocar todas as medidas envolvidas e aplicar o teorema de Pitágoras. Questão média. E assim concluímos a resolução da prova de matemática do Enem de 2017. Espero que você tenha achado este vídeo útil e que as soluções detalhadas tenham ajudado a esclarecer as questões dessa prova. Lembre-se que a prática é essencial para o sucesso em qualquer exame, e revisar as provas anteriores é uma das melhores formas de se preparar. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like e compartilhe com os amigos que também estão se preparando para o Enem. Essa interação nos ajuda a continuar produzindo os conteúdos que apoiem os estudos e facilitem o aprendizado. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. E se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, fique à vontade para utilizar a seção dos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!